Fala, turma! Vamos começar a nossa terceira aula hoje, tá? Vamos dar o pontapé inicial no estudo de funções. A gente vai estudar o resto do ano inteiro só função. Ou melhor, a gente está em dezembro, a gente vai estudar 2021, né? Só função. A gente vai estudar função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica e função definida por mais de uma sentença ou função definida por várias sentenças, tá? Então, para isso, a gente precisa primeiro dar o pontapé inicial, né? Saber o que é uma função, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo bem do nosso cotidiano, né? Aqui tem uma tabela de preço e uma foto, né, do barco, né, acho que é do Jarumã, da viagem de Belém a Baetetuba, né? Então imagina aqui, olha, imagina não, né? Belém a Baetetuba, aqui, segundo a tabela, né? Ela custa 14,40, né? Localizem aí, tá bem aqui, ó, 14,40. Não sei se dá para enxergar. E aí, a gente pode montar uma tabela então, né, relacionando o número de passagens compradas com o preço que tu vai pagar, né? Então, se eu comprar uma passagem, eu vou pagar 14,40. Se eu comprar duas, eu pago 28,80. Se eu comprar três passagens, eu vou pagar 43,20 e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou fazer aqui uma relação. Vamos imaginar que esses caras bem aqui seria o conjunto dos elementos x. E esse cara bem aqui seria o conjunto de elementos y. Então imagina que, por exemplo, o 1, ele poderia ser o x1, o 2, ele poderia ser um x2, tá? E assim vai, né, para os demais. Esse aqui poderia ser um y1, esse aqui poderia ser um y2. Eu consigo fazer uma relação matemática, tá, entre esses dois elementos aí. Na verdade, eu vou dizer que isso aqui é um conjunto A e vou dizer que isso aqui é um conjunto B. Consigo fazer uma relação? Consigo. Olha lá. Qual a lei da função neste exemplo? Essa relação matemática que existe entre os dois conjuntos, a gente chama de lei da função, tá bom, pessoal? Qual seria a lei aí? Olha, se esse cara aqui é o y é o preço, tá? Com certeza, pessoal, ele vai ser 14,4 vezes o x. Olha lá, se o x vale 1, 14,4 vezes 1 dá 14,4. Está aqui, é o y1. Se o x vale 2, 14,4 vezes 2 dá 28,80. Se o x vale 3, eu vou colocar o 3 aqui, ó. 3 vezes 14,4 dá 43,20. Então, isso aqui a gente chama de lei da função. Parabéns, vocês já entenderam, pessoal. Isso é uma função. É simples, professor? É simples, é isso aí. Vamos definir melhor agora aqui, a função. Então, número de passagens e preço, né? A gente define uma função como sendo uma relação entre dois conjuntos A e B, tal que para todo x pertencente a A, existe um único elemento correspondente y pertencente a B. Então, vamos identificar aqui, olha, está aqui os dois conjuntos. Esse aqui é o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse é o conjunto B, 14,4, 28,8, 43,20 e por aí vai. Deu para entender? O que é função, pessoal? É sempre uma relação entre dois conjuntos. Isso nunca vai mudar. Para todo x pertencente ao conjunto A, vai existir um único y pertencente ao conjunto B. E aí vamos ver a notação, né? Ó, esse cara do A aqui, ó, presta atenção, ele vai sempre ser o x, sempre vai ser o x. Esse cara do B sempre vai ser o y, que a gente também define como sendo o f de x, tá bom? É a mesma coisa. Quando eu falo y ou quando eu falo f de x, é a mesma coisa. Então, existe uma relação. O 1 vai lá no 14,4, o 2 vai lá no 28,80 e assim sucessivamente, tá? A notação, pessoal, a gente chama de função. Quando eu colocar um f, dois pontos, o a, uma setinha para o b. É uma função que vai do conjunto A até o conjunto B, ou de x em y, tá? É assim que a gente define função. Lembrando que o y sempre é igual ao f de x. Y sempre é igual ao f de x. E aqui nesse caso, a gente tem uma lei da função, f de x igual a 14,4x. Poderia dizer também que y é igual a 14,4x? Poderia. Afinal, o y ele é igual ao f de x. Fechou, pessoal?
Então, pessoal, olha só. Vamos verificar agora se as relações abaixo são funções, tá? O que a gente tem que entender aqui do conceito anterior? Aqui, ó, vou escrever para vocês bem aqui, ó. Para todo x existe um único y correspondente. O x ele vai pertencer ao conjunto A, tá? Vou escrever aqui com outra cor. O x ele vai pertencer ao conjunto A e o y ele vai pertencer ao conjunto B, tá bom? Então vamos tentar identificar aqui qual dessas relações, quais aqui pertencem, né? Quais obedecem a essa regra aí do conceito de função. Então vamos lá. Para todo x aqui, ó, todo x existe um único y pertencente a B, certo? Para esse 2 ele só vai no 0, esse 3 só vai no 1, esse 4 só vai no 2 e esse 5 só vai no 3. Então a letra A é função. Ah, mas sobrou o 4 bem aqui, não tem problema. O que ela tem que fazer é obedecer essa situação aqui. Letra B, para todo x existe um único y. Olha só, pessoal, esse cara aqui, coitado, ele está sozinho. Então, para esse x não existe nenhum y lá. Então, aqui já morreu. Aqui não é função, tá? Não é função. Letra C, para todo x existe um único y. Para esse x existe esse y. Para esse x existe esse. Para esse x existe esse. Para esse x existe esse. Existe um único. Pessoal, tá estranho isso aqui, tá? Mas obedece a lei, a regra da função, a definição dela, obedece. Então, é função. Como eu falei para vocês, pode sobrar alguém aqui? Pode. Ah, mas está todo mundo indo para o zero. Não tem problema. Obedeceu a definição. E esse último cara aí de baixo, letra D. Para todo x existe um único y. Para esse x existe um único y. Aqui, ó, é o zero. Para esse cara existe um único? Não. Esse cara aqui ele está indo em dois lugares ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. Tem que ser um único, pessoal. Um único y. Então, como esse cara está indo para dois lugares ao mesmo tempo, eu já sei que esse cara aqui não é função. Certo? Vamos lá. Vamos definir agora, importantíssimo, pessoal, domínio, contradomínio e imagem de uma função. Vocês têm que entender principalmente o domínio e a imagem. Então, dado uma função f de A em B, sempre os dois conjuntos A e B, o A é o domínio, isso nunca vai mudar, e o B é o contradomínio, muito fácil. Então, para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B, a gente vai chamar de imagem de x pela função f. E aí tu pode confundir um pouquinho a imagem com o contradomínio, porque os dois estão no conjunto B. Mas vamos ver qual é a diferença agora. Eu vou pegar o mesmo exemplo, tá? E aí, desse mesmo exemplo que a gente está vendo, eu acrescentei aqui mais dois valores, tá? Coloquei aqui mais R$100,80 e R$129,60, que é o exemplo das passagens, né? Bom, pessoal, esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. O A é o domínio, isso não vai mudar nunca, então fica muito fácil da gente enxergar o domínio. O domínio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é todo esse primeiro conjunto aqui, é o domínio, tá bom? Muito fácil. O contradomínio também é muito fácil, pessoal, é todo o conjunto B. 14,40, 28,80, é todo mundo, inclusive esses dois caras aqui que eu acrescentei, ó, tá aqui eles, ó, o 100 e o 129. E quem é a imagem? A imagem, pessoal, são esses elementos onde está indo a setinha em cima deles. Seriam esses caras bem aqui, ó. Esse é a imagem, é os elementos onde tem a setinha, onde tem alguma relação deles com o conjunto A. Está aqui a imagem, ó. A imagem, observa que ela para já no 86,40, né? Por que esses dois não entram na imagem? Porque não tem nenhuma setinha, não tem nenhuma relação deles com outro conjunto. Entenderam aí a imagem? Bom, a gente vai ver a parte de gráficos agora, de domínio, imagem, gráficos, mas antes disso,
Bora relembrar plano cartesiano, pessoal. Alguém pode ter esquecido já. O que é um plano cartesiano? A gente tem dois eixos, x e y, eles formam um ângulo de 90 graus, tá? E eles partem da origem, né? Eles se encontram aqui na origem, tá? A origem é o zero, né? Então, o x ele vem lá do menos infinito, aqui está o menos 4, mas é só para representar, tá? Ele vem lá do menos infinito e vai até o mais infinito. O lado da direita são os números positivos, o lado da esquerda são os números negativos. Em relação ao eixo y, ele vai lá para cima, lá para o mais infinito. Esse 4 aqui é só para representar, mas ele vai embora. E para baixo, ele vai embora para o menos infinito. Então, para baixo eu tenho os números negativos e para cima eu tenho os números positivos. Certo? Além disso, o x a gente chama de eixo das abscissas, tá? Então tem problema que o cara vai dizer seja o valor do ponto no eixo das abscissas. Aí ele não vai te dizer que é o eixo x, aí tu vai ter que saber, cara. Senão tu vai te confundir. E o y a gente chama de eixo das ordenadas, tá bom? E aí a gente tem os quadrantes. Os quadrantes eles vão seguindo em sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário? É o sentido contrário ao sentido do relógio, né, de ponteiro. Então, o primeiro quadrante vai ser esse cara aqui. No primeiro quadrante, todo mundo é positivo, tanto o x como o y. Segundo quadrante, o x já é negativo, ó, observa que ele está para a esquerda, mas o y continua sendo positivo. O terceiro quadrante, todo mundo é negativo, tá? Tanto o x como o y. E no quarto quadrante, o x é positivo, tá? Porque está para a direita, já o y é negativo, né? Nesse cara bem aqui. Fechou? E aqui mais alguma coisa de plano cartesiano. Agora eu já coloquei alguns pontos aí. Vamos ver se a gente consegue identificar. Então, ele é formado, o plano cartesiano, por infinitos pontos. A gente chama de pares ordenados, tá? Você vai ver, é um par ordenado. Cada par ordenado é do tipo XY. Pessoal, não se esqueçam. Sempre o x vem na frente, o y vem depois. Isso aqui é um par ordenado, que a gente também chama de coordenadas, tá bom? Também é chamado de coordenadas. Então, vamos aprender a identificar quem seriam as coordenadas ou par ordenado do ponto A. Observa aqui, pessoal, o x dele, olha, está bem na direção do 2, ó. Então, a gente vai fazer assim, ó. E o y está bem na direção do 3. Então, ele vai ser o par 2, 3. Por que 2, 3 e não 3, 2? Porque o x sempre vem na frente, tá? Esse aqui é o x, esse aqui é o y. Sempre vai ser assim. Então, o A é o ponto 2, 3. O B, pessoal, olha lá. Menos 3 é o x e o y vale 2. Então, o B é a coordenada menos 3, 2. O C, o x é menos 2, aconselho que faça logo o x. E o y também é menos 2, então ele é menos 2, menos 2. O D aqui, ó, o x é 3 e o y é menos 1. Então, ele é o 3 menos 1, vírgula menos 1. A letra E, pessoal, a letra E. E agora? Ela está em cima do eixo x. Todo ponto que tiver em cima do eixo x é bem fácil. Eu vou colocar o x, vai ser 2, e o y. O y vai ser sempre 0. 2, 0. É o mais fácil. Letra F já acontece o contrário, ela está em cima do eixo y. Então, de cara no y, eu vou colocar o 2. E o x? O x vai ser 0. Tá? G, o x é menos 1, né? Como está em cima do eixo x, o y vai ser 0. Tem mais algum? Aqui, o H. Mesma coisa. Agora, o y é menos 3. E como ele está em cima do eixo y, o x vai ser 0. Então, vai ser 0, menos 3. Muito fácil para vocês, né? Agora, bora brincar de fazer o contrário, né? Eu tenho os pontos e eu quero marcar no plano cartesiano. Então, o ponto A aqui, ó. O x é 1, o y é 3. Onde é que está o ponto A, pessoal? 1 no x. Agora eu tenho que ir até lá no 3. Aqui, olha. Ponto A. Ponto B, menos 1 e 2. O x é menos 1 e o y é 2. Vamos lá. Esse aqui vai ser meu ponto B.
Ponto C, menos 2 e menos 3. O x é menos 2, agora está lá para baixo. Ó. O y é menos 3. Lá embaixo. Aqui o menos 3. Isso aqui é o C. Eu vou fazer a D e vocês fazem o resto aí. Fica como dever de casa. Não fazer até a E, vai. O D é 3 e menos 1. O x é 3 e o y é menos 1. Olha como é fácil, pessoal. O x é 3 e o y é menos 1. Fazer até a E. A E é 0 e 1. Olha lá, 0 e 1. Aqui não tem erro, pessoal. Olha lá. O y é 1. O x é 0. Eu vou esquecer o x. Eu só vou pegar o y igual a 1. Onde é que está? Y igual a 1. Está aqui, ó. Esse aqui é o E. O resto eu deixo para vocês. Chegamos na parte dos gráficos. Eu quero determinar agora o domínio e a imagem de cada uma delas. Agora lascou-se, né? Como é que a gente vai fazer isso aí, pessoal? Bom, quando a gente fala de domínio e imagem, nesse caso aqui, pessoal, a gente vai procurar os extremos. O domínio, pessoal, domínio sempre vai ser o eixo X. E a imagem, fica ruim de fazer agora, mas a imagem, fazer aqui fora, sempre vai ser o eixo Y, certo? Então vamos tentar fazer aqui a letra A, né? Quem é o domínio da função? Domínio. O x ele pertence ao GH. Opa, ficou feio. Espera aí. X pertence ao GH. Tal que. Vamos pegar o extremo do gráfico, pessoal, só no eixo X. Olha só, no eixo X, ele está aqui, ele vai do menos 3, ó, do menos 3 até o 1. Está aqui, ó, ele está bem aqui o gráfico. Ó. Por que ele não passa do 1? Porque ele não foi embora para frente, nem para cá, nem para cá. Então, é do menos 3 fechado ou aberto? Olha aqui, pessoal, bola fechada, tá vendo? Bola fechada, bola fechada. Então, é fechado. Menos 3. Fechado é menor ou igual, né? A gente usa. Até o 1. Ou poderia colocar também, né? Do menos 3 até 1. Colchete fechado. Tá? Esse é o domínio. E a imagem? A imagem, já não vou colocar x, vou colocar y. Y pertence ao GH, tal que. A imagem agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o eixo y, tá? Vamos mudar a cor aqui. Agora a extremidade do gráfico no eixo y é daqui do 2 até o menos 2, tá? Então vai ser, a gente coloca sempre o menor, tá? Do menor para o maior, do menos 2 até o 2. Fechou, pessoal? Também fechado, né? Bola fechada, então é menor ou igual. Deu para entender? Vamos fazer a letra B agora. A extremidade aqui do x vai do menos 2 até o 3, então o domínio. Vou colocar direto agora, tá? Presta atenção, pessoal. Menos 2, bola aberta. Então eu vou colocar o colchete para fora. E o 3 também bola aberta, né? Então também vou colocar para fora. E a imagem? A imagem vai ser o eixo Y. Ela vai de onde? Ela vai daqui, olha, até aqui, ó. Observa que para baixo do 1 não tem mais gráfico. O gráfico é em relação ao eixo Y, ele para bem aqui no 1, tá? Então ele vai do 1 até o 3. Só que aqui é bola aberta e aqui também é bola aberta. Então ele vai do 1 aberto até o 3. Colchete para fora. Fechou? Aqui mais dois exemplos, tá? Tem que exercitar essa parte. Vamos lá, vamos começar pela imagem agora. Vou começar pela imagem, vou trocar. Imagem. Eixo Y, pessoal, tá aqui, ó, vai do meio, tá? Do meio, bola aberta, até o 4 fechado. Então, abre aqui para fora, né? O meio, até o 4, só que o 4 ele já é fechado. E o domínio?
E o domínio? O domínio vai aqui, ó, eixo X agora, vai do -2, até o 1. -2 é fechado, olha aqui, ó, o -2 é fechado e o 1 é aberto. Então eu fecho aqui o colchete no -2 e no 1 eu abro o colchete. Certo? Letra D. A imagem. Bom, a letra D, observa que ela vai do 0, imagem eixo Y, do 0 até o 2. Tudo fechado, né, pessoal? Bola, tudo, tu vê que é bola tudo fechado. 0 até o 2 fechado. E o domínio? O domínio, ele vai aqui do 0 até o 4. Tudo fechado também. Morreu o porco, pessoal. Refaçam direitinho no caderno, tá? Façam aí no caderno. Eu até aconselho que vocês façam um gráfico também, para fixar bem isso aí. Então, uma questão do Enem agora, 2013. Será que isso cai no Enem? Cai sim. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas e uma de 350 gramas. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. Então, o eixo Y aqui, ele mostra o custo e o eixo X mostra a massa em gramas, né? Então, tu tem que começar a ver, pessoal. Ele tem 2 de 100 gramas. Olha lá, o 100 custa quanto? Aqui o 100 gramas. Aí você vai bater lá do outro lado, ó. Vai subindo aqui. Bola fechada. Opa, eu tenho que ir no fechado, pessoal. Porque no fechado é onde realmente está o 100. Aqui no bola aberta, ó, esse aqui é a bola aberta. Ele não está, ele é só uma extremidade. Ele está aqui no fechado. Então aqui a gente vai rebater ele no 1,70. Logo, esse de 100 ele vai custar 1,70. Não foram 2 de 100? Então a gente vai ter que multiplicar 2 vezes 1,70. Significa o quê? Que quando pesa 100 gramas, custa 1,70, né, a carta. O frete, né, no caso. O frete não, seria o custo do envio da carta mesmo, né? E assim a gente faz para os outros. Olha, agora são 3 de 200 gramas. Vamos lá, 200 gramas. 200 gramas a gente tem que ir lá no bola fechada. Tá aqui, ó, pessoal. Bola fechada custa 2,65. Então são 3 cartas, 3 vezes 2,65. Vai dar 7,95. E por último, uma de 350. 350 está bem aqui. Aqui bola fechada, ele está batendo aqui no R$4. Vai ser uma carta de R$4. E aí basta somar esses caras, pessoal. 13,40 mais 7,95 mais R$4 dá 15,35. Uma questão que relativamente fácil, né? Que quando vocês forem fazer o Enem, vocês não podem errar. Questão de função. Terceira questão. Responda no caderno as questões a partir do gráfico da função f. Então aqui, de novo, é parecido com aquela que a gente fez anteriormente. Aqui tem umas outras situações que eu coloquei, mas que é tranquilo, vocês vão entender fácil. Vamos lá. Qual o domínio e qual a imagem, pessoal? Domínio igual... Domínio é o eixo X, ó. Domínio é esse cara bem aqui. Vai do -1 até o 4, ó. Vai até o 4 aqui. Bola fechada, bola fechada. -1 fechado até o 4 fechado. E a imagem? A imagem também aqui, ó, vai do -1, vai do -1 até o 3. Também é tudo... Essa linha fechada aqui significa que é fechado, tá? -1 até o 3. Em quantos pontos o gráfico corta o eixo X e o eixo Y? Bom, pessoal, o eixo Y, o gráfico ele corta aqui nesse cara, só. E o eixo X, só aqui nesse cara, que ele corta o eixo X. Então é um ponto, né? Está perguntando em quantos pontos, ele não quer saber qual ponto. Coloquei um ponto falando nisso, é um ponto, peraí.
Eu queria apagar aqui, mas não está rolando. Agora deu. Pronto, vamos lá. F de 1,7 é maior, menor ou igual a 2,9? Bom, pessoal, vamos lá. Quando ele fala f de 1,7, ele está falando f de x. Então, eu tenho que ver onde o x é igual a 1,7 para achar o f de 1,7. O x está aqui, o 1, olha. 1,7 ele está por aqui no x, olha. O f dele vai ser esse cara bem aqui, vai ser o 3. Porque quando eu rebater ele para cima, o f dele vai ser o 3. E o 2,9? Está por aqui. 2. Vamos ver se o sistema deixa aqui eu colocar o 2,9. Ele está por aqui, ó. Quando eu rebater, também vai estar no 3. Então eles são iguais, né? Ou é igual, né? O f de 1,7 é igual ao 2,9. Qual é o valor máximo de f de x e o valor mínimo? Pessoal, o máximo, o f de x ele é o y, tá? O máximo está aqui, ó, é o 3. O máximo é o 3. E o mínimo é o menos 1. É justamente a imagem, é o extremo da imagem, o máximo e o mínimo. O mínimo é esse cara bem aqui. Qual ponto do gráfico tem a abscissa menos 1? Bom, vamos lá. Abscissa menos 1. A abscissa é o x ou o y? Pessoal, a abscissa é o x. Tá aqui, ó. Aqui onde o x é menos 1, quanto vale o y? Se eu rebater ele, a gente vai ver que ele vale 1. Parece menos 1 aqui, pessoal, mas não é. É 1, porque está para cima, né? O y é positivo. Então, este pontinho bem aqui é o ponto onde o x é menos 1 e o y vale 1. Aqui o y vale 1 e o x vale menos 1. Então, a resposta da é menos 1 e 1. O ponto 4 menos 1 pertence ao gráfico de f? Será? O x é 4 e o y é menos 1. Tá aqui o x, ó. Tá aqui, esse ponto bem aqui, né? Menos 1 e 4. Esse cara bem aqui. Como ele é bola fechada, a resposta é sim. Pessoal, se fosse bola aberta aqui, a resposta seria não. Ele não pertenceria, ele seria só um extremo. Finalmente, a letra G. Qual é o valor de x quando f de x é igual a 3? O valor de x quando f de x é igual a 3. Está muito carregado aqui o desenho. Bora apagar um pouquinho. Fica difícil de entender. Vamos lá. F de x igual a 3 é a mesma coisa que eu disser que o y é igual a 3. Está aqui o y igual a 3. Qual o valor de x? Bom, aí eu vou ter que olhar agora, pessoal, para esse cara bem aqui, ó. O x, ele não é um único número. Ele é um intervalo. Ele está aqui, olha, entre o 1 e o 3. Então, a resposta aqui seria o 1. O x está entre 1 e 3. 1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. É um intervalo, tá bom? Quando o f de x é igual a 3, tem um intervalo aqui embaixo, entre 1 e 3. Fechou, pessoal? Última questão, pessoal. Um rapaz desafia seu pai para uma corrida de 100 metros. O pai permite que o filho comece a corrida 30 metros à sua frente. Um gráfico bastante simplificado dessa corrida é dado a seguir. Então, pessoal, a ideia da gente estudar função é vocês começarem a interpretar gráficos, tá? Vocês têm que começar a olhar esses gráficos e enxergarem que isso é uma função, enxergarem o que é o domínio, o que é o contradomínio. A gente não estuda a função para ficar estudando x e y. A gente estuda a função para interpretar os fenômenos que acontecem no nosso cotidiano. Na aula que vem eu vou mostrar uma aplicação que vocês vão usar muito na vida de vocês, de função, tá?
Então vamos lá. Letra A. Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi a diferença de tempo? Vamos identificar quem é o pai e quem é o filho aí, né? O filho começa a 30 metros à frente, então presta atenção. Embaixo é o tempo, em cima é a distância. O 30 está aqui, ó. Então o verde só pode ser o filho. E o azul, consequentemente, é o pai. Tá bom? Observa bem. Quando chega nos 100 metros, que é a distância aqui, ó, o cara ganhou. Então o pai, ele chegou primeiro, olha. Ele chegou nos 100 metros. Aqui, como está indo de 1 em 1, né? Ele chegou em 100 metros com 14 segundos. Então, o pai, ele ganhou a corrida com 14 segundos. O filho só chegou em 100 metros, mesmo ele largando na frente, ele só chegou em 100 metros, aonde? 15, 16, 17. O filho levou 17 segundos para chegar em 100 metros. Então, o pai ganhou, né? O pai ganhou a corrida por uma diferença de 3 segundos, né? 3 segundos de diferença, tá bom? A que distância do início o pai alcançou seu filho? Vamos ver, pessoal. Vamos considerar o início zero, né? Eles se cruzaram bem aqui, ó. Bem aqui nesse ponto. O pai alcançou o filho. Qual é a distância, pessoal? É 10. Pessoal, o 10, ele é o tempo em segundos, então não pode ser o 10. A gente está falando de distância. Presta atenção no que ele está falando. A distância seria esse cara bem aqui, ó. O cara entre 60 e 80 seria no 70. Então, quando chegou lá em 70 metros, o pai alcançou o filho. Em que momento depois do início da corrida ocorreu a ultrapassagem? Agora ele está falando em momento, pessoal. Interpretem. Interpretem. Função é muita interpretação. Cai muito no Enem isso. E para a vida de vocês também, né? Em que momento, qual é o momento que ele ultrapassou? Seria esse cara bem aqui. Agora sim, o momento seria após os 10 segundos aí, né? No 10 segundos ele alcançou. Seria após 10 segundos. Fechou? É isso, pessoal. Referência, mais uma vez, eu tirei do livro do Dante, tá? Falou, pessoal. Até a próxima aula.